E hoje é dia de aula super especial, aí ainda no nosso tema, Looney Tunes. Gente, olha que graça que tá essa vovó. Sim, hoje nós vamos aprender a vovó Granny. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, temos vídeos de biscuit toda semana. Já deixa o like aí nesse vídeo, tá? Não esquece de deixar o like, é muito importante na divulgação do nosso trabalho. Deixa aí nos comentários dicas e sugestões para os próximos vídeos. Considere a possibilidade de se tornar um membro VIP aqui do nosso canal. Se tornando um membro VIP, você vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos, como por exemplo, a aula de hoje. A aula de hoje é uma aulinha especial para o nosso clubinho de membros, que eu resolvi deixar ela aberto aqui, né, no modo de estreia, para todos os inscritos do canal poderem acompanhar. E depois, né, de sair do modo de estreia, a aula vai ficar disponível apenas para os assinantes do clubinho, ok? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a linda vovó Granny, né? Ainda continuando no tema Looney Tunes, que eu sei que vocês estão gostando muito, né? Eu recebi já vários pedidos aí de vários outros personagens, aos poucos eu estou fazendo todos. E lembrando que esse mês teremos duas aulinhas aí no clubinho. A primeira vai ser a vovó Granny e vamos ter também outra aulinha no tema Bichos do Bosque, tá? Que vai sair até o final desse mês. E se você ainda não é membro, torne-se membro já para ter acesso aí a essas aulinhas exclusivas, tá bom? Bom, então chega de delongas e vamos para o passo a passo dessa vovozinha linda e maravilhosa. E eu já vou começar aqui mostrando para vocês as imagens que eu peguei, para a gente ter como referência. Primeiro tem essa maior aqui, que eu vou me basear, né, para o tamanho. Percebam o pescoço, ó. Tá bem diferente da versão clássica da vovó. Essa aqui em preto e branco é a versão clássica, né? Aquela versão mais antiga. E eles fizeram algumas reformulações nela, nesse desenho aqui, maior. É um desenho mais recente. Vejam que até os óculos são diferentes. Aqui os óculos são mais redondinhos. E aqui o óculos ele é mais oval. E o pessoal que já é membro, essas referências aqui eu já mandei lá no nosso grupo do Telegram, tá? Quem ainda não entrou no grupo do Telegram, vai lá na nossa última aulinha que foi da Raposa, que na descrição do vídeo tem o link para o nosso grupo do Telegram, tá bom? Bom, vamos agora começar pelo corpinho. Eu reservei aqui um cone de isopor de 14 centímetros, que vai servir de base aí para o corpinho da nossa vovó. Eu vou pegar um estilete e vou cortar mais ou menos um terço desse isopor. Vou cortar na diagonal, desse jeito aqui, ó. Fazer um corte chanfrado na ponta. Deixar ele bem retinho assim, ó, desse jeito mesmo. Depois eu venho novamente com o estilete e vou tirar essas rebarbinhas aqui, essas quinas, né? Aqui nessas laterais. E a gente vem descascando, né? Literalmente o nosso isopor. Tiro também ali a pontinha e deixo ele nesse formato aqui, ó. Esse aqui é o formato que a gente vai precisar para a base do corpinho da nossa vovó. Vou só dar mais uma descascadinha aqui. O cone de isopor vocês encontram, né, em lojas que vendem material para artesanato, em armarinhos. É bem fácil de encontrar, tá? Vocês encontram fácil aí o cone de isopor. Bom, agora eu vou vir aqui com uma lixa. Aqui eu estou usando uma lixa 400, mas a lixa você usa da sua preferência. E vou só dar uma lixadinha bem de leve, né? Só para tirar a marca do estilete mesmo. Porque o formato que a gente vai precisar é esse aqui, que vocês estão vendo. Vou dar uma leve pressionada aqui, onde vai ser a cintura da nossa vovó. Pressiono com o dedo, né? O isopor ele cede um pouco. Então, eu utilizo dessa característica dele, né? A favor aqui do nosso trabalho. Ó, esse é o formato aqui que a gente vai precisar para a base do corpinho. Então, agora a gente vai passar cola branca em todo esse isopor. Lembrando que eu tô ao vivo aí no chat, tá? Para quem tá vendo a aula aí no modo de estreia. E podem tirar dúvidas aí que eu vou responder todo mundo, tá certo? Ó, passei cola em todo o isopor. Vou passar um pouco mais aqui embaixo. E a gente espalha bem, né, essa cola branca. E depois de fazer isso, a gente vai deixar essa cola secar. Eu reservei aqui 15 graminhas de massa natural mesmo. Percebam que a vovó ela tem um voluminho aqui na parte de trás, ó, que é o bumbum dela, né, o bumbumzinho dela. E a gente vai fazer nesse volume de massa aqui, ó, bem aqui nessa região, né, onde começa lá o corte que a gente fez com o estilete. E a gente vai sovar bem essa massinha. Vou fazer uma bola. Ó, uma bola bem redondinha. Em seguida, eu faço um rolinho. Desse jeito aqui, ó. Ele tem que ficar no comprimento aqui do isopor, ó. Tá do tamanho que eu quero, então eu achato.
Deixo ele bem achatado, tipo uma bolachinha. Desse jeito aqui. E agora a gente vai acomodar ele nessa região aqui, ó. Bem aqui no meio. Então a gente centraliza ele e vai pressionando, né, a massinha no isopor, que já tá com a cola lá. A cola já secou, mas a massinha gruda com bastante facilidade. Então aqui eu venho com um rolinho de abrir massa, ou se você preferir pode ser uma estequinha, lápis, né, o cabo de um pincel. E a gente vem fazendo aqui a união do biscuit no isopor. Também aliso aqui com a palma da mão. Ó, só a gente esfregando, né, a palma da mão entre a massa e o isopor. E também, para finalizar, né, eu vou usar aqui o pincel modelador. Quanto melhor ficar aqui essa união entre a massinha e o isopor, melhor vai ficar o acabamento da nossa peça, tá? Então caprichem. Bom, depois de fazer isso, a gente vai reservar, né, esse conezinho de isopor. E eu vou mostrar para vocês como vamos fazer a misturinha da nossa massa, para fazer a sainha da vovó. Ó, peguei aqui 50% de massa na cor ametista e 50% de massa branca. Então eu vou misturar essas duas massinhas. Eu vou misturar bem para chegar no tom que eu quero, né, que é um roxo bem clarinho, quase que um lilás. Ó, mais ou menos esse tom aqui que eu quero. Eu vou solvar bem essa massinha e vou abrir com um rolinho. Tenho aqui cerca de 150 gramas. E eu vou abrir essa massinha com um rolinho liso. Vou abrir ela numa espessura bem fininha. Não precisa ser tão fina, tá? Porque senão a peça vai ficar bem sensível, né? Mas eu vou abrir ela mais ou menos 3 a 4 milímetros. É o suficiente para a gente fazer, né, a sainha da nossa vovó. Ó, abri aqui um retângulo, né? Mais ou menos um retângulo. Não precisa ficar tão certinho o retângulo, porque a gente vai também usar aqui a faquinha para cortar aqui as extremidades. Ó, só para vocês verem a espessura. Venho aqui com a faquinha, faço um corte reto em um dos lados, né, dessa massa. Vou cortar também aqui nas laterais. Na parte de baixo não precisa, vocês logo vão entender por quê, não vai ser necessário. E agora eu vou cobrir aqui, ó, da cintura dela para baixo. Então eu pego essa massinha. Desse jeito aqui, a parte que a gente cortou vai ficar bem aqui no meio, ó. Deixando só essa pontinha, mais ou menos 2 centímetros apenas do isopor para fora. Se você quiser, pode revestir totalmente o isopor, tá? Eu não vejo necessidade. Então eu prefiro revestir assim. Jogando sempre os excessos para trás, ó. Eu venho puxando todo esse excesso de massa para trás. Com bastante cuidado eu venho aqui, ó, para cobrir também o bumbum, né, da nossa vovó. A gente teve todo um trabalho de fazer um enxerto ali, então a gente tem que cobrir esse bumbum direitinho, tá? Ó, vou unir aqui essas duas abas que ficaram aqui atrás. E venho com uma tesoura e corto aqui esses excessos. Eu acabei cortando demais até, cortei até o que não devia, ó, mas não tem problema. Tem como salvar isso aqui ainda, eu vou mostrar pra vocês como. Ó, primeiro eu vou unir aqui embaixo, jogar todo esse excesso aqui para baixo, com o rolinho mesmo. A gente vai prensando nessa massinha no isopor, até ela grudar bem, né? O isopor tá com cola já lá, então a massa vai grudar bem. Aqui também na emenda, ó, passo o rolinho. Aqui na cintura também vou jogando para cima os excessos. Ó, sempre pressionando a massa. Sempre jogando para cima. Esse pedacinho que sobrou aqui, eu vou abrir ele. Vou cortar aqui essa massinha bem fina. Na mesma espessura que a gente abriu lá para revestir, né? E venho com a faquinha. E vou fazer um corte triangular, mais ou menos no formato que ficou lá. O buraco lá na saia, na parte de trás. Ó. Então eu venho, encaixo aqui. Onde ficou faltando um pedacinho. E agora é só a gente fazer a emenda. Ó, com o rolinho mesmo, a gente vai passando o rolinho, alisando bem, jogo para baixo os excessos e sempre prensando com o rolinho. Ó, a gente vai fazendo isso até ficar
bem lisinho, né? Dá um bom acabamento aqui nessa parte de trás. E tá pronta a saia da nossa vovó. E agora vamos fazer o casaquinho dela. Eu reservei aqui 15 gramas de massa branca. Sovei bem essa massinha. A gente vai fazer uma bola com ela. Deixar a bola bem redondinha. Vou usar aqui um alisador, vou achatar. Caso você não tenha o alisador, pode achatar com a mão mesmo, tá? A gente precisa que ela fique um disquinho assim, ó. Nesse formato. Percebam que a massa não ficou muito fina, né? Tá bem grossinha. E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou umedecer com água aqui em volta da sainha dela. Só aqui nessa base da saia mesmo. Vou umedecer bem. Ah, gente, detalhe, tá? Essa sainha já secou por algumas horas. Então, por isso que eu tô pegando tão firme nela aqui, tá? Como eu sempre falo para vocês, a gente precisa respeitar alguns processos de secagem para poder continuar modelando a peça, né? Bom, então eu coloco o disquinho bem aqui no meio, ó, da pontinha e vou pressionando aqui com a palma da mão e jogando todo esse excesso para baixo, até ele cobrir ali o início da saia. Ó, venho aqui com o peito da minha mão e vou descendo aqui esse voluminho de massa até ele cobrindo, né, todo o tronco da nossa vovó. Ó, até ele chegar, né, a cobrir o início ali da saia dela. Percebam que a técnica não é tão difícil, né? É só a gente ter bastante cuidado e fazer tudo com calma que a gente consegue fazer tudo certinho, tá bom? Ó, vou arrumando aqui com o dedo para deixar bem retinho aqui a blusa dela, né? O casaquinho dela. Bom, agora vamos fazer, né, o busto da nossa vovó. Eu reservei aqui 14 graminhas da mesma massa branca que a gente usou lá no início do casaquinho. A gente vai fazer uma bolinha com essa massa. Em seguida vamos fazer uma semi-coxinha. O que é uma semi-coxinha, Almir? É uma coxinha não muito pontuda, bem redondinha, desse jeito aqui, ó. Em seguida a gente achata ela. Deixa ela nesse formato aqui. Aquela parte mais pontudinha fica mais achatada. E essa parte mais larguinha fica um pouco mais grossinha, ó. Nessa parte mais grossinha, eu vou fazer uma cavidade aqui, ó, que eu fiz com o meu dedo mesmo, tá vendo? Eu dividi aqui no meio, que são os peitos da vovó, né? Então a gente vai deixar ele nesse formatinho aqui, ó, quase que um coração. Venham com o cabo de um pincel aqui, ó, reforço essa marcação aqui no meio, né? Lembrando que são os peitos da nossa vovó, então eles são bem robustos, né? São bem volumosos. Então o segredo é esse aqui, ó. Fazer um coração de massinha branca. E agora a gente vai umedecer aqui em volta. A gente vai umedecer com água mesmo, né? Eu molho o meu dedo na água e passo na massinha. A massinha ainda tá bem úmida ali, ela não secou. Não tem problema. Então agora a gente vai vir aqui, ó, e vai acomodar desse jeito aqui e vai jogar os excessos para trás com muito cuidado, porque a minha massinha branca ali atrás ainda tá mole também. Então eu vou primeiro pressionar aqui com o peito da minha mão. E a gente vem aqui com o pincel modelador, com muito cuidado, e vai unindo. Se preferir, também pode deixar secar, né, a primeira parte lá branca, para poder colocar essa segunda parte. Mas eu decidi colocar aqui com a massinha ainda úmida mesmo, e não vai ter problema nenhum. Ó, só a gente vir com bastante cuidado, né? E ir fazendo a união. Como vai vir os bracinhos ali depois, então se ficar alguma imperfeição não tem tanto problema, tá? Vou reforçar aqui o meio, ó, dos peitinhos dela. E olha só. Como já tá criando forma aqui o corpinho da nossa vovó Granny. Vou alisar aqui com água. Eu molho a ponta do meu dedo na água e vou alisando. Molho na água e vou alisando. O segredo aqui é esse. E aí, quero saber quem já viu a aula até aqui. Deixem aí nos comentários o que é que vocês estão achando da aulinha, tá? E vamos continuar interagindo aí. Ó, vou reforçar aqui a marcação do meio. A pontinha do pincel modelador. A gente tem que deixar aqui os dois peitos dela, né? Bem simétricos. E agora vamos para os bracinhos. Para os bracinhos não, para as mangas do casaquinho dela, né? Para cada manguinha eu vou usar 10 gramas da mesma massinha branca que a gente usou até agora. Vou fazer uma bolinha com essa massa. E em seguida a gente vai fazer um rolinho, ó, desse jeito aqui. Quase que um quibe. Ó, um lado mais gordinho, outro lado mais fino.
Dou uma leve achatada no lado mais gordinho, que vai ser o ombro dela. Ó, uma beliscadinha para ele ficar nesse formato. Para encaixar aqui. Com uma esteca de faquinha, vou fazer uma marcação aqui no meio. Se você não tem uma esteca de faquinha, pode usar uma régua, tá? Dobro aqui no meio, desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar quase que um bumerangue. Vou umedecer aqui. Essa parte já secou, mas não tem problema nenhum se a gente fosse fazer com ela ainda com a massa mole também, não tem problema, tá? Eu vou acomodar aqui, ó, depois de alisar ele com água. Se vocês preferirem, como eu sempre falo, passem cola, tá? Pode ser cola branca mesmo. Não achei muito necessário, mas se você achar, pode passar cola. Agora eu venho aqui com a minha estequinha, com o meu pincel modelador, e vou fazer a união aqui desse bracinho, né, pelo ombro. Ó. A gente vem com a pontinha do pincel modelador e vai unindo. Aqui na frente também. Sem perder ali, né, o formato do ombro, para ela não ficar desombrada. Vou alisar com água para dar o acabamento aqui. Vou alisar bem. E depois é só a gente repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Depois de fazer os dois bracinhos, eu vou vir aqui com a ponta do pincel modelador, ó, vou fazer uma cavidade em cada bracinho. Desse jeito, onde a gente vai encaixar a mãozinha depois, tá? E agora vamos para as mãozinhas. Para cada mão eu estou usando 1 grama de massa pêssego. Esse tom aqui é o pêssego bebê da Inkway. Eu amei esse tom, achei lindo para fazer tons de pele clara. Então a gente vai fazer uma bolachinha com essa massa, achatando desse jeito aqui. Preciso que ela fique nesse formato. Venho com a tesourinha, faço um corte chanfrado aqui do lado. Aqui no canal já fiz vários vídeos de mãozinha, né? Porém, essa mãozinha da vovó ela tem um detalhe, que eu vou explicar para vocês assim que a gente finalizar. Ó, vou definir aqui o polegar. Tô usando aqui uma esteca de agulha, tá? Se você tiver uma agulhinha de crochê também, é muito interessante para fazer esses detalhes mais finos, esses detalhes mais pequenos, né? Ó. Aqui no punho, ó, eu dou uma afinada para ele ficar nesse formato aqui. E aqui onde vai ser os dedinhos, ó, eu dou uma achatada. E a característica principal dessa mãozinha da vovó é que ela tem apenas 4 dedos. Se você for olhar em todos os desenhos, a vovó tem sempre 4 dedinhos, né? Não sei porquê, mas eles decidiram fazer ela assim, né? Então, nós vamos seguir, né, as referências do desenho animado e vamos fazer a vovó com 4 dedinhos. Ó. Se você quiser dar um movimento nos dedinhos, né? Eu decidi deixar ela nesse formato aqui. Fiz as duas mãozinhas, a gente vai deixar secar para poder encaixar lá na mãozinha. Eu vou dar um movimento aqui no dedinho, deixar o mindinho mais arrebitado e deixar ela numa pose bem espontânea. Bom, peguei aqui um ejetor de flores pequeno da Blue Star, mas você pode estar usando aí qualquer cortador de flor pequenininho. Vou abrir aqui uma massa branca bem fininha e vou usar aqui esse ejetor, né? Vou fazer uma florzinha branca, uma para cada manguinha lá, que vai ser lá o acabamento, né, entre a manga do casaquinho dela, da vovó, e entre a mãozinha. Ó, com o boleador eu vou dar uma achatada para deixar nesse formato aqui. Coloco uma gotinha de cola branca ali no meio do furinho que a gente fez, né? Acomodo aqui essa florzinha. E agora é só a gente encaixar a mãozinha que já secou. Ó. Por isso que é interessante a gente fazer as mãozinhas antes e deixar elas secando. Coloca uma gotinha de cola branca também ali no punho, tá? Antes de encaixar, eu não coloquei, mas tudo bem. E a gente vai encaixar aqui, lembrando que o polegar tem que ficar no centro aqui, ó. Desse jeito. A gente vai repetir o mesmo processo aqui na outra mãozinha. Encaixa lá. E olha só. O corpinho da nossa vovó já está praticamente pronto. E aí, o que vocês acharam do corpinho da vovó? Deixem aí nos comentários o feedback de vocês. Eu achei que ficou muito fofo,
né? E agora vamos reservar esse corpinho, né? Vou deixar em cima do EVA secando. E vamos começar a cabeça da vovó. Para a cabeça da vovó, nós vamos precisar de 40 gramas daquela mesma massinha que a gente fez as mãos e uma bolinha de isopor de 35 milímetros. A gente vai sovar bem essa massinha. Vou fazer uma bola bem redondinha e bem lisinha, né? O mais lisinha possível que você conseguir. A gente vai deixar essa bola bem redondinha. Ó, a bolinha de isopor a gente vai fazer isso. Eu vou dar uma pressionada nela aqui na minha mesa até ela ceder um dos lados, ó. Vai ficar assim, achatado. E vai ser nesse lado achatado que a gente vai modelar o rostinho da vovó, ok? Bom, vou achatar também a minha bolinha. Percebam que a bola de massa fica quase do tamanho, né? Fica só um pouco maior do que a bolinha de isopor. Em seguida vamos fazer isso aqui, ó. Achato aqui as laterais, né? Deixo um dos lados mais fininho e o outro mais gordinho, né? Mais arredondado. Esse lado mais fininho, ó, eu dou uma beliscadinha nele, né? Já para definir ali o queixinho da vovó, que a nossa vovó ela é bem queixuda, né? E venho aqui na parte mais redonda, ó, e acomodo na bolinha de isopor. Ah, detalhe, essa bolinha de isopor já está com cola, igual a gente fez lá no corpinho, né? Eu passei a cola branca na bolinha, deixei a cola secar, para que a massa de biscuit grude com mais facilidade. Então eu venho aqui, ó, jogando todos os excessos de massa aqui para trás. E percebam que a parte do queixo eu deixei livre lá, né? A massinha não tá grudando na bola de isopor, na parte do queixo. Agora eu já venho aqui definindo, ó, a testa e a área dos olhos, ó, os polegares aqui na lateral. E venho trazendo essa massinha toda para a bola de isopor, ó, desse jeito aqui. Só a gente ter cuidado, né, com bastante delicadeza, pegar com suavidade na massa de biscuit, para que não fique digitais. Ó, vou reforçar aqui o queixinho, ó, vou beliscando. Vou empurrando aqui esse excesso de massa para trás, né, para ele unir também ali na bola de isopor. Ó. Vou usar aqui o auxílio do cabo do pincel modelador. E venho com esses excessos de massa aqui e jogo tudo para trás, para ele ir grudando ali na nossa bolinha de isopor. Ó. Então aqui a gente já tem o queixinho, né? Já temos as bochechinhas e temos o topo da cabeça da vovó. Eu vou reforçar esse queixinho aqui, ó, com o cabo do pincel. Ó. Aqui nas laterais a gente vai apertando, né? Para que esse queixinho venha saltar um pouco mais. Reforço aqui a área dos olhos. Tudo com muita calma, muito cuidado, tá, gente? Então a gente vem definindo cada partezinha aqui do rosto da nossa vovó. Ó, sempre reforçando aqui as laterais, né? O queixinho é uma parte bem característica dela, então ele tem que se destacar no rostinho. Aqui também ó, as bochechinhas dela, que são bem salientes, apesar de que ainda vamos fazer alguns enxertos aqui, tá? Isso aqui é só o início do rostinho. Ó, agora eu já venho definindo aqui os olhos, né? Vou marcando aqui com o dedo mesmo, ó, com o polegar, vou pressionando. Ó, vou reforçando sempre que achar necessário. Reforço aqui a área dos olhos. Venho com um boleador pequeno e vou fazer esse movimento aqui de vai e vem. Ó. Ela tem os olhinhos bem ovais, né, bem compridos. Então a gente faz esse movimento de vai e vem com o boleador. Percebam que eu fiz os olhinhos bem centralizados no rostinho, né? Logo acima das bochechinhas. E a distância de um olho para o outro é de pouco mais de 1 centímetro. Agora eu vou marcar aqui, ó, logo abaixo da linha dos olhos. A gente vai fazer a marcação da boquinha. Ó, o segredo é esse, ó. Faço um furinho aqui abaixo dos olhos. Um de cada lado. Desse jeitinho. Depois eu venho com a faquinha e vou fazendo um corte, ó, com bastante cuidado, de um lado para o outro. A impressão que vocês estão tendo aí, acho que eu tô tremendo, né, gente? Mas é por conta da posição que eu tô gravando, então eu fico assim mesmo. Ó, reforço aqui, né? Faço esse sorriso arqueado, para que ela não fique com a carinha brava, né? E nem com a carinha triste. E agora eu venho com o pincel modelador e levemente eu vou passando aqui embaixo, formando
lábio bem delicado, né? Que ela tem um lábio bem fininho, só para dar um destaquezinho na boca dela, tá? Ó, já temos aqui a base, né, da cabecinha da vovó. Sempre que achar necessário, ó, reforça qualquer marcação. Não se preocupa que quando a massa secar, ela estica um pouco e às vezes você perde um pouco as marcações. Ó, vou reforçar aqui o sorriso dela, já fazendo essas covinhas assim para baixo, né? Que é característico também do rostinho da nossa vovó. Vou umedecer aqui as laterais, ó. Logo em direção aqui aos olhinhos, né? Só que na parte de trás da cabeça. Peguei uma bolinha aqui de menos de meio grama. Vou acomodar ela bem aqui, ó, quase que na parte de trás da cabeça. E venho com a ponta do meu pincel modelador e afundo aqui essa bolinha. Ó. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. E agora eu vou reservar essa cabecinha, pelo menos de um dia para o outro. E deixar ela secar um pouco, ó. Aqui ela já está seca. Mas eu ainda consigo reforçar aqui algumas marcações, como por exemplo dos olhinhos, né? Estou reforçando aqui, ó, a marcação com o boleador. Vou dar mais uma aprofundada aqui. O biscuit tem essa característica também, né? Que é muito legal aí. Ele depois, mesmo depois de seco, a gente ainda consegue, né, trabalhar. Na verdade não está totalmente seco aqui. Então eu vou reforçando aqui, ó. Aqui as covinhas da boca dela. Vou reforçando. Olha só. Aqui a gente já tem a base da cabeça, né? A gente já consegue trabalhar melhor, né? Com ela já um pouco seca, digamos assim. Não está 100% seca, mas ela já secou bastante. Bom, então agora a gente vai continuar trabalhando nessa cabecinha. Eu vou umedecer aqui as cavidades dos olhos. Eu umedeci aqui o pincel, né? E vou passar aqui na cavidade dos olhos para umedecer bem. Eu vou pegar duas mini bolinhas de massa branca. Vou fazer como se fossem pequenos tic-tacs. E vou encaixar aqui, ó, na cavidade dos olhinhos e pressionar. A gente pressiona, né, até que preencha toda a cavidade. Se você achar que o olhinho ficou muito saltado, você remove essa massinha, diminui a quantidade, né, e volta a preencher lá. Então agora eu venho com o pincel modelador, né, esse aqui é o da pontinha pequena, e dou uma contornada aqui nessa massinha, para garantir que ela vai grudar bem na massa pêssego. Ó, então a gente contorna bem direitinho. Ó, ainda vou dando uma pressionada aqui depois para garantir que os olhinhos estão bem enxertados. Agora eu reservei aqui mais duas mini bolinhas de massa pêssego. Ó, só um pouco maior do que a massinha que a gente usou, né, na orelhinha e nos olhinhos. Não vou passar uma quantidade exata, gente, porque é uma quantidade muito pequena. Ela não vai nem fazer peso na balança. Vou umedecer aqui as bochechinhas da nossa vovó. Ó, eu passo bastante água, né? Isso vai garantir que a massinha vai grudar bem lá na massa já seca. Ó, deixei bem oval essa massinha e colei ela aqui bem abaixo dos olhinhos e encostado lá no cantinho da boca. Então agora a gente vem com o pincel modelador e vai fazendo a união dessa massinha. Ó, eu venho com bastante cuidado com a ponta do pincel e vou dando aqui, né, o contorno nessa massinha, deixando só o volume no meio, e nas laterais a gente vai unindo com a massa já seca. Ó, o segredo é esse, gente. Para dar o acabamento aqui no cantinho do olho, ó, peguei o pincel modelador menor. E é só a gente ir contornando essa massinha com a ponta do pincel. Para finalizar, eu umedeço novamente meu dedo na água e aliso bem, né? A gente precisa alisar bem para deixar o acabamento bem legal. Ó, se você achar necessário, volta com o pincel modelador e corrige, né, qualquer imperfeição que você achar que ficou. Sempre alisando com água. E vai ficar assim. A gente repete o mesmo processo do outro lado. E agora vamos fazer o supercílio da nossa vovó. A gente vai umedecer toda a testa dela com água. Peguei aqui bolinhas ainda menores do que a que a gente enxertou ali nas bochechinhas. Vou fazer pequenas coxinhas com essa massa. A gente vai pegar essas coxinhas e vamos enxertar bem acima dos olhos, ó. Quase que no topo da cabeça dela. Ó, a gente coloca como se fossem vírgulas. Aqui, ó, bem acima dos olhos.
E do outro lado também eu faço a mesma coisa. E novamente a gente vai contornar, né, essa massinha usando o pincel modelador. Ó, começo aqui pelo cantinho e venho puxando toda essa massinha, né, e grudando na massinha já seca. Ó, a gente espalha bem, deixando só o voluminho no meio, tá? Então venho aqui com água, ó, molho meu dedo na água e aliso bem para que essa massinha grude, né? E faça aí o enxerto ficar o mais perfeito possível. Ó, alisei bem lá os dois supercílios. E agora vamos enxertar mais um queixinho nela, né? Que ela não ficou tão queixuda quanto eu queria. Peguei uma bolinha aqui, ó, de massa, nas mesmas proporções ali que a gente usou, né? Um pouquinho maior. E faço a mesma coisa aqui no queixinho. A gente vai enxertar essa massinha para dar esse volume aqui a mais no queixinho dela. Se a gente for olhar pelas referências da vovó do Space Jam, o queixo dela é bem maior, gente. Só que eu preferi fazer ele mais delicadinho, né? Como a vovó do desenho animado mesmo. Que eu acho que fica muito mais fofinha. E olha só como tá ficando. Sempre finalizando, né, com água, alisando bem, para tirar todas as emendas, né, dos enxertos que a gente fez. Ó. Então agora a gente deixa secar, né? Venho mais uma vez, reforço aqui as marcações, ó. Eu deixei secar os enxertos por mais ou menos 2 horas e já ficou assim, secou bem. E agora vamos fazer o narizinho dela. Ó, percebam que aqui no desenho clássico ele é mais redondinho, né? Ele é mais bolotudo. Ó, é o nariz de batatinha. Esse aqui ele é um pouco menor. Bom, eu resolvi fazer ele estilo batatinha mesmo, bem gordinho. Então a gente vai umedecer aqui no meio, ó, entre os olhos. Vou umedecer bem com água. Pode esfregar bem, né, a água nessa massinha. Peguei aqui uma bolinha. Mais uma vez, uma bolinha pequena, menor do que uma ervilha. Tá? Um pouco menor do que a massinha que eu usei lá no queixo. Não tem um peso exato, né? Se eu colocar na balança não vai dar peso. Então por isso que eu não tenho como passar para vocês um peso exato. Faço uma coxinha e dou uma beliscada na ponta dessa coxinha. Venho novamente, vou umedecer. E a gente coloca aqui, ó, a pontinha entre os olhos. E venho com o pincel modelador e começo a fazer a união aqui de cima. Vou erguendo essa massinha para cima, né? Espalhando a massinha. E com o dedo aqui eu venho dando o formato, né, arredondado. Para dar o acabamento aqui nas laterais, eu vou usar esse pincel modelador da ponta menor. Ó, e venho contornando aqui, né, a massinha. Não precisa se preocupar com a parte de baixo. O nariz dela é meio caidinho para a boca. Então a parte de baixo não aparece muito. E agora vamos para o pescoço. Para o pescocinho dela eu vou usar 5 gramas de massa. Fiz uma bolinha, em seguida eu faço um rolinho desse jeito aqui, ó, com um dos lados mais larguinho e o outro mais curtinho. Esse lado mais larguinho a gente vai dar uma pressionada nele para ele ficar chanfrado. Vou umedecer aqui essa região aqui da cabecinha e a gente vai acomodar aqui, ó, desse jeito aqui. O lado mais larguinho vai ficar para cima e o lado mais curtinho, né, o lado mais fino vai ficar para baixo. Ó, ele tem que aparecer um pouquinho aqui embaixo, o pescocinho dela. E agora eu venho com o pincel modelador, ó, e vou unindo essa massinha aqui, tanto na bolinha de isopor, quanto na massinha pêssego, né, que já está seca. Então o segredo aqui é esse. Não precisa se preocupar, né, com a bolinha de isopor que está aparecendo ali, porque ainda vai vir o quê? O cabelo da vovó, né? Não podemos esquecer, né, que é uma das coisas mais fofas na vovó, esse cabelinho grisalho dela. Bom, enxertei aqui o pescocinho, agora a gente vai reservar, né, essa cabeça. E enquanto ela seca, nós vamos preparar a massa para o cabelo. Ó, eu vou usar aqui 90% da cor, né, do cabelo dela é branco, né? E eu vou colocar 10% só de massinha cinza lunar, tá? Pode ser cinza também, 10% de massinha cinza. Ó, eu vou mesclar bem esses dois tons para dar, né, a tonalidade grisalha do cabelo da nossa vovó Granny.
Ó, esse tomzinho aqui que eu quero, né? Um cinza bem clarinho. E agora, vamos comparar aqui, ó, o tom. Peguei também aqui essas referências aqui, para vocês verem que muitas vezes, né, no desenho, no filme, os tons são diferentes. Enfim, separei aqui 2 bolinhas primeiro, pequenas, menos de meio grama cada bolinha. Vou umedecer aqui, ó, na área das orelhas dela, na parte de trás da orelha. A gente vai umedecer bem com água. Vou fazer uma coxinha com essa mini bolinha, ó, bem pontuda. E essa pontinha a gente vai colocar aqui, ó, no início da orelha dela. E a gente vai achatar. E ao mesmo tempo a gente vai contornar aqui para a parte de trás, ó. Vai vir puxando a pontinha para frente e o excesso aqui para trás, ó. Achato. Venho com a pontinha do pincel modelador para dar um acabamentozinho aqui. E a gente vai repetir a mesma coisa na outra orelhinha também. E o rostinho da nossa vovó, né, já está tomando forma. A gente nem colocou o cabelo ainda, praticamente. Mas vejam que a gente já está vendo, né? Já está olhando para ele e já está vendo a nossa vovó. E a intenção é essa, né? E agora eu tenho aqui 46 gramas da nossa massa cinza claro. A gente vai sovar bem essa massa. Fazer uma bola, né, com ela. Uma bola bem lisinha. E bem redonda. Ó, em seguida eu vou colocar ela aqui na minha mesa. E vou fazer uma semi-coxinha. Venho aqui, apoio ela novamente na mesa e achato. Uma boa achatada. A parte mais fininha vai ficar mais achatada do que a parte gordinha. A parte mais gordinha a gente precisa que ela tenha mais volume, tá? Ó, vai ficar assim. A gente vem, dá uma olhadinha, ver se está no tamanho ideal que a gente precisa. Tá assim no tamanho que eu quero. Aqui com o peito da minha mão, ó, vou fazendo uma leve cavidade aqui no centro. A gente vai umedecer bem aqui, tanto no topo da cabeça, quanto aqui na base do pescoço. Ó, aqui atrás das orelhinhas também a gente umedece bem. Se vocês acharem legal, passem cola branca, tá? Eu recomendo. Eu não passei aqui, mas eu recomendo que passem, tá bom? Ó, vou começar aqui, né, pela parte do pescoço. A gente apoia lá e vai pressionando com o peito da mão. A gente vem puxando toda essa massinha aqui pro canto, ó. E a parte da frente a gente vai puxando sempre pra frente. Ó, vou unindo com bastante cuidado, tá? Não tem pressa, né? A gente tem que fazer tudo com muita calma. Ó, a gente vai desenhando praticamente esse cabelinho, né, na cabeça dela. Vou unindo aqui as laterais. Sempre deixando um voluminho a mais aqui na frente. Sempre arrumando com o dedo mesmo. Pressionando. Biscuit é isso, gente. Biscuit é isso. É paciência. Ó, venho agora com o pincel modelador. Vou unindo aqui aquela primeira parte que a gente colocou, né? Vou contornando aqui, ó, atrás da orelhinha dela. Venho com a esteca, eu vou usar aqui uma esteca gravata, mas pode ser até uma régua, caso você não tenha uma esteca gravata. A gente vai fazer uma divisão aqui no meio, ó. Pressiono a esteca até mais ou menos meio da cabeça dela. E agora a gente vem aqui, ó, com o dedo e vai tirando a marcação dessa esteca, né? Vai arredondando essa marcação para deixar ela mais suave. Agora eu reservei aqui 24 gramas da mesma massinha cinza claro. Sovar bem essa massinha. E como sempre, vamos fazer uma bolinha, né? Tudo começa com uma bolinha. Faço uma semi-coxinha e achato. Ó, nesse formato aqui oval. Dou uma achatada, né? Porém a gente deixa ele bem gordinho, né? Essa massa tem que ficar volumosa, né? É o coque da vovó. Ela tem que ter um certo voluminho. Eu achato, aliso, né, para tirar qualquer digital que tenha ficado. Vou umedecer aqui o topo da cabeça dela, né, entre a parte de trás e o topo da cabeça, né, o intermédio.
E a gente vem aqui com essa massinha e aplica aqui, ó. Começo de baixo, vou apertando, né, até em cima. Ó. Ela tem que ficar de um jeito que a gente olhando a cabecinha de frente, a gente consiga ver, né, o topo do coque. Ó, com o dedo mesmo aqui a gente vai contornando. Com muito carinho, né? Não precisa botar muita pressão na massa. A gente vai alisando com cuidado. Para que chegue, né, no formato que a gente quer. Que fique do jeitinho que a gente precisa que fique. E finalizamos, né, a modelagem da cabeça. Agora a gente vai deixar secar, né, completamente. Bom, com a cabecinha já totalmente seca aqui, ó. Olha só como ficou. Olha que linda que ficou a cabeça da nossa Vovó Granny. Muito show, né, gente? O que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado. Bom, agora eu vou pegar um grafite e nós vamos desenhar aqui a íris dos olhinhos dela, ó. Vocês podem ver que eu peguei aqui várias referências de vários desenhos diferentes e em cada desenho ela sempre tem uma diferença. Enfim, mas os olhos dela são sempre assim, amendoados. Com o lápis de grafite eu vou desenhar uma meia-lua, aqui ó, dentro dessa massinha branca, né? Na massinha branca, para ser mais exato. A cabeça já está bem seca, então a gente consegue manusear ela perfeitamente, né? Faço também a meia-lua do outro lado, no outro olhinho. Que é pra gente ter, né, como referência onde a gente vai pintar, né? Peguei esse potinho aqui, é desses potinhos que vem em molhinho, né, do iFood. E vou colocar aqui uma gotinha de tinta acrílica fosca azul celeste. Só uma gotinha mesmo, ó. É o suficiente. Coloco uma gotinha de água também e diluo essa tinta na água, ó. Vou deixar ela bem aguada, desse jeito aqui, ó. Vou usar esse pincel aqui, mas vocês podem estar usando aí o pincel da preferência de vocês. Tem que ser um pincel de cerdas curtas, né? E a gente vai preencher aqui, ó, todo o desenho que a gente fez, né? A meia-lua que a gente fez, a gente vai pintar com essa tinta. Ó, vou preencher toda a meia-lua que a gente fez, né? Todo esse círculo oval que a gente fez no olhinho. A gente vai preencher com essa tinta azul celeste. Depois de pintar os dois olhinhos, eu dou uma segunda demão com essa mesma tinta azul celeste, para reforçar bem, né? E agora a gente vem com tinta preta. Eu vou usar o mesmo pincel, tá? Pode ser um filete também, mas eu vou usar o mesmo pincel. Ó, a tinta preta eu também diluí com a água, tá? Uma gotinha de tinta preta para uma gotinha de água. A gente vai fazer aqui primeiro os cílios da vovó, né? Que eles são bem discretos, não são aqueles cílios que normalmente a gente faz nas bonecas, né? Aqueles cílios longos. É só para demarcar ali o olhinho dela, né? Se você pintar errado, é só pegar um cotonetezinho umedecido com água e apaga e pinta novamente. Tem que ser um traço fininho, né? Para que fique bem delicado. Então a gente tem que respirar fundo nesse momento, como diz minha amiga Carol. E pincel à obra. Venho novamente com lápis de grafite e marco aqui, ó, as sobrancelhas. Quase que perto aqui do cabelinho dela. As sobrancelhas dela são bem altas. E são meio que caídas, né, assim, para as laterais. Elas não são retinhas. Então depois de pintar ali direitinho, de marcar direitinho com o grafite, a gente vem novamente com o pincel, carrega na tinta preta. E é só contornar aqui, né, onde a gente desenhou com o grafite. E olha só como nossa vovó já tá uma simpatia. Agora eu vou usar aqui um microboleador desses que as manicures usam. Ele é bem pequeno. A gente vai carregar aqui na tinta preta e vou depositar aqui, ó, no meio da bolinha azul. Faço esse movimento de vai e vem para que fique esse pontinho alongado, né? E faço a mesma coisa no outro olho. Tem que ter muito cuidado para que fique simétrico, né? Para ela não ficar vesga, né? A gente quer um acabamento legal nesses olhinhos. Depois de secar, né, a gente vem com um palito de dente, carrego ali na tinta branca e vou fazer o brilho dos olhos dela. Ó, vou fazer 2 bolinhas em cada olho, desse jeito aqui. E se você assistiu essa aula até aqui,
e é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho. Lembrando, temos aulas de biscuit toda semana, temos aulas gratuitas aqui no canal, tá? E também temos as aulas, né, exclusivas do nosso clubinho. Então, se você quer ser membro, você vai ser muito bem-vindo. Temos vários conteúdos super legais já no nosso clubinho, tá bom? Bom, finalizamos aqui a parte da pintura. Agora vamos deixar a vovó com a carinha de saudável, né? Vou usar o giz pastel vermelho e vou usar esse pincel de cerdas curtas, né, com as cerdas mais fofinhas. Eu carrego no giz pastel e preencho aqui, ó, dentro da cavidade das orelhinhas dela, né? Bem suave, tá? Não precisa a gente colocar muito giz pastel, não. Também passo um pouco aqui entre os lábios dela, no cantinho da boca. Isso vai dar aquele arzinho de saúde, né? Na nossa vovó. Com um pincel maior, vou passar também no nariz, aqui na pontinha do nariz dela. Nas bochechinhas, que não pode faltar, né? Deixar ela com as bochechinhas bem ruborizadas. Ó, a gente carrega o pincel, né, seco no giz pastel. E vai dando essa maquiada no rostinho da nossa vovó. Ó, além de passar nas bochechinhas, né, dentro da orelha, eu também vou passar um pouco no queixo e na testa dela também. Isso é muito importante, né? Deixa a peça muito mais bonita, muito mais realista. Bom, o rostinho tá pronto, praticamente, né? Então agora vamos fazer os óculinhos da nossa vovó. Para fazer os óculinhos, eu peguei aqui, ó, cerca de 5 centímetros de acetato, né? Por 2 centímetros de largura. Vou dobrar essa plaquinha de acetato no meio, desse jeito aqui. Eu não vou fazer aquele óculos mais redondo, se vocês preferirem pode fazer o mais redondo. Eu vou fazer ele naquele estilo mais oval, tá? Então, ó, eu vou cortar esse acetato nesse formato aqui, ó, oval. Né? A gente vai cortando até chegar no formato que a gente quer. Como eu dobrei o acetato, então eu consigo, né, fazer as duas lentes do óculos dela no mesmo formato, né, para não correr o perigo de ficar uma de um formato, outra de outro formato, né? Então desse jeito aqui a gente consegue garantir, né, que os dois lados fiquem do mesmo tamanho e do mesmo formato. Bom, ó, já tenho aqui as duas lentes do óculos dela. A gente vai precisar também de 1 centímetro desse arame mais fininho, né, arame galvanizado. Ó, com o cabo de pincel aqui eu vou entortar ele para que ele fique nesse formato de C. Ó, pressiono até ele ficar um Czinho. E vou usar aqui, para colar, eu vou usar a caneta UV da Tech Bond, tá? Vocês podem estar usando cola instantânea também, tá? Ou outro tipo de cola que vocês preferirem. Eu não estou usando a instantânea porque corre o risco de ficar esbranquiçado, né? Então eu não quero que corra esse risco, então eu estou usando aqui a cola UV, né? Que na verdade o pessoal usa muito essa caneta para resinar os olhinhos, mas ela também serve para colar, tá? Então, ó, colei aqui o araminho na ponta do nariz da vovó. Coloco mais uma gotinha aqui da cola UV. Pego a minha primeira lente, encosto ela ali bem no narizinho ali da nossa vovó. Posiciono, né, do jeito que a gente precisa que fique a lente, né? No olhinho, e venho aqui com a luzinha UV e seco lá a cola. Essa caneta UV ela funciona desse jeito. Faço a mesma coisa do outro lado, ó. E já temos aqui o óculos da vovó pronto. A cabeça dela já está completamente pronta. Olha só que lindona que ficou a nossa vovó. Agora vamos montar a nossa peça. Peguei de volta aqui o corpinho. Venho aqui, ó, dou uma olhadinha, né, a posição que eu quero a cabeça dela, ó. Quero nessa posição. Então a gente vai perfurar aqui o topo do corpinho. Ó, vem com a estequinha afiada e perfuro, né, o local onde a gente vai fincar a cabeça dela. Peguei aqui 6 centímetros de arame galvanizado, dessa vez de uma espessura mais grossa. Aqui eu vou usar a cola instantânea, tá? Vou usar 793 da Tech Bond. Coloco uma gotinha aqui no furinho da cabeça, do pescoço, né, no caso. E é só encaixar lá o furinho, né, do pescoço no arame. Pressionar, né, até a cola fazer efeito. Essa cola instantânea ela é bem rápida. Então, ó,
Cabeça já fixa. Agora vamos dar o acabamento, né, em volta do pescoço dela. Peguei aqui uma pequena bolinha de massa preta, fiz uma minhoquinha e passei aqui em volta. Passa em cola branca, né, em volta do pescocinho. E é só a gente passar essa massinha preta, né, em volta. Pressiona para unir bem aqui, né, tipo um colarzinho que a vovó tem. Uma vovó muito chique. Olha só, ainda não finalizamos, tá? A vovó, ela é bem chique, né? Ela tem um pingente no colar. Então peguei aqui, ó, uma mini bolinha de massa amarelo limão. Fiz um tic-taczinho com essa massa, achatei. Ó, deixei nesse formato aqui. É uma mini bolinha, tá, gente? Menos de meio grama. Então a gente achata, deixa ela nesse formato, meio que oval. Vou pegar esse pozinho aqui da Saramanil. É o amarelo candy, mas pode ser dourado também, né? O pozinho ouro. E com o dedo mesmo, ó, eu vou depositando o pozinho na massa. Como a massa tá úmida, então o pozinho gruda bem, né? Não precisa a gente passar cola nem nada. Ele vai ficar assim, bem brilhante. Fiz uma micro bolinha agora, a mesma massinha amarela. E a gente vai colar aqui com a cola instantânea. Eu vou unir essa micro bolinha aqui nesse pingentinho, ó. Coloco uma gotinha de cola aqui em cima. E venho com minha mini bolinha, né, com minha micro bolinha. Colo. Coloco mais uma gotinha de cola. E vamos colar lá naquele colarzinho preto, né, que a gente colocou em volta lá do pescocinho dela. Ó, faço uma leve pressãozinha, né, só para garantir que ele grudou lá. E olha isso. Que linda que tá a nossa vovó. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários para eu saber o que vocês acharam. Fiz essa base aqui, ó. É uma base com decopagem, né? Eu usei aqui aqueles guardanapos de decopagem. Passei cola branca, né? A base é de biscuit mesmo, tá? E agora a gente vai colar a nossa vovó nessa base. Ó, passar a cola instantânea aqui embaixo. Eu vou espalhar bem. E vamos posicionar a nossa vovó na base. Desse jeitinho aqui, ó. Deixa ela bem centralizada. E tá pronta a nossa peça, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Quem ainda não é membro, torne-se membro, né, para ter acesso não só a essa aulinha da vovó, como a todas as nossas aulas especiais aí do clubinho, tá? E fiquem agora com o nome de todos os membros do nosso clubinho, que aparece agora em todos os nossos vídeos. Um beijão para vocês, gente, e até a próxima aula.